Você já reparou quantos es, tipos e nes você usa ao falar? Essa é uma prática comum, especialmente quando a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo ali na frente ou quando a gente está nervoso demais porque esquece muito fácil. Isso mostra muito a falta de preparo e a desorganização. No vídeo de hoje eu te mostro como eliminar essas muletas linguísticas e falar com mais clareza e autoridade. O que são muletas linguísticas, ou também chamadas de cacuetes, são aquelas palavras que nós usamos de modo repetitivo para tapar buracos e preencher o silêncio. É curioso, a gente parece entender que numa fala, numa apresentação, nós estamos num rádio, que não pode haver silêncio. Há quem diga que 10 segundos no rádio parece 30 minutos. Mas numa apresentação, o silêncio é uma parte muito importante do processo. Inclusive uma técnica que nós chamamos de silêncio eloquente. Geralmente, os cacuetes ou muletas linguísticas surgem por nervosismo, por falta de planejamento ou mesmo por vício de linguagem, hábito. A gente usa sem perceber, tipo assim, né, então, basicamente, por exemplo, entretanto. Agora, fique tranquilo, porque mesmo pessoas que já falam há muito tempo e que têm uma técnica de fala muito bem aprimorada, elas repetem vícios de linguagem. Raro é você encontrar uma pessoa que não perde uma palavra. O que é isso? É aquela pessoa que fala muito bem, que tem uma oratória muito bem constituída. E essa pessoa, de fato, ela não consegue perder uma palavra. Agora, por que muletas, cacuetes atrapalham? Porque eles transmitem insegurança, atrapalham o raciocínio e até cansam quem te ouve. Você pode fazer com que essa pessoa que está ali te ouvindo acabe puxando a ideia ou prestando atenção em coisas diferentes. Um exemplo bem prático, eu mesmo. Se eu estiver ouvindo uma pessoa que tem muito cacuete, eu vou começar a prestar atenção na quantidade de cacuetes que ela usa, ao invés de prestar atenção na fala. Há pessoas que usam tanto cacuete e a gente acaba percebendo que ela não tem um planejamento bem colocado. Às vezes ela veio falar de improviso, ou a falta de preparo e o desconhecimento é tão grande que ela não tem segurança e ela fica querendo essa afirmação, essa confirmação da sua plateia. A pessoa que fala alguma coisa e de repente ela, né? Por que esse né? Ela está querendo confirmação, ela está querendo que a plateia concorde com ela. E isso acaba gerando um sentimento de desconfiança entre você e seu público. E um detalhe, se você perde credibilidade, há um problema na constituição de um discurso. Nós vamos falar disso mais para frente. Qual é a importância da credibilidade na construção de uma boa comunicação? Então, é preciso que você preste atenção. Como uma fala carregada de cacuetes, de muletas linguísticas, ela é muito mais complicada do que aquela com as pausas estratégicas. Se você fizer essa comparação, você vai perceber. Então veja, fala com muitas muletas. Olá pessoal, né? Estamos aqui hoje, né? Para poder conversar, né? Num assunto muito importante, né? Porque todos nós, né, sabemos que a comunicação, né, ela é muito bem planejada, né? E então, tipo assim, é importante uma fala sem cacuetes. Olá pessoal, é importante que nós saibamos que a comunicação ela é questão fundamental, condição sine qua non, para que eu possa transmitir qualquer tipo de informação ou de conhecimento. Assim, eu consigo potencializar aquilo que eu pretendo obter da minha plateia e de quem está conectado comigo nesse processo de comunicação e de informação. Então percebam que há uma diferença muito importante. E se você me perguntar, professor, mas quais são as saídas para que eu faça isso? te respondo. A primeira grande estratégia é o silêncio estratégico ou silêncio eloquente. Ao invés de você dizer tipo assim, então, no lugar disso, você vai parar e respirar. Olá pessoal, eu quero dizer para vocês que é importante a minha fala, porque o silêncio eloquente, ele tem um papel fundamental. Ele importa na constituição de um raciocínio lógico. Percebam que isso faz muita diferença no processo de constituição de uma comunicação. Saber usar o silêncio eloquente, o silêncio estratégico, é algo extremamente importante e diferencial, porque muda o modo como você se comunica com a sua plateia. Eu tenho que fazer esse silêncio de modo mais lento. Não, você pode fazer esse silêncio de um modo mais rápido na sua fala, mas use isso a seu favor. Segundo,
Planejamento com palavras-chave. Quando eu vou montar a minha fala, ao invés de eu me preocupar em decorar tudo que eu tenho para falar, é importante que você estabeleça alguns tópicos. Crie lá um mapa mental ou mesmo um esquema simples com alguns tópicos que você pretende falar, organizado, introdução, desenvolvimento, conclusão, e dentro desses elementos você articula a sua proposta de comunicação. Quando a gente coloca esses pontos-chave, a coisa muda de figura. Ao invés de eu ficar preocupado em decorar aquele monte de coisa, se eu memorizo os meus pontos-chave, eu sei o que eu pretendo dizer na lógica, na ordem que eu preparei. Aí sim, você vai perceber que não vai haver necessidade da muleta ou do cacuete. Por quê? Porque já existe uma estrutura bem constituída. E lembre-se, oratória, menos é mais. Então, isso faz diferença. Terceiro ponto, você gravar e escutar aquilo que você mesmo disse. Porque quando você se grava falando e depois ouve, você tende a perceber essas falhas e esses erros. Uma dica nesse processo é grave, assista e vá anotando os momentos em que você usou cacuete ou muleta linguística. Depois o que você vai fazer? Voltar, regravar e tentar substituir aqueles vícios de linguagem por pausas ou mesmo reformular a ideia. Vai ser fácil? Não, vai ser mais complicado, mas também não é impossível. O que importa é que você tenha consciência de se livrar dessas muletas e como essas muletas elas atrapalham no processo de constituição de uma comunicação. Então, é importante treinar. Eu já disse a vocês aqui várias vezes. Treino é algo extremamente importante em oratória. E só vai ajudar você no processo de construção de uma comunicação quando você realmente entender que treinar é algo corriqueiro, cotidiano, processo, hábito, assim como conhecimento o é. Vá lá. Vai ser de hoje para amanhã? Não vai. Mas é importante que você insista nisso. Se você quiser realmente ter uma falha livre de muletas linguísticas e cacuetes, é importante que você comece ontem a treinar e a buscar melhorar a sua mensagem. Uma mensagem limpa, clara, direta, objetiva, ela ganha força, ela ganha vitalidade. Uma mensagem carregada, pesada, cheia de vícios de linguagem, ela perde potência e perde credibilidade. Quem fala, muitas vezes, não tem mérito por parte da plateia. Se essa dica te ajudou, deixa um like, se inscreve e comente aqui. Qual é a muleta que mais aparece na sua fala? Quem sabe a gente não ajuda você a melhorar essa situação. E no próximo vídeo nós vamos falar sobre ritmo e entonação para você não ficar parecendo um robô falando. Nos vemos lá. E lembre-se, o silêncio também é uma ação.